Olá, pessoal! Me chamo Lucas, sou professor de enfermagem do Instituto Livre e hoje estaremos continuando a aula sobre sondagens, certo? Na aula passada nós vimos sobre a sondagem vesical de demora, terminamos com os materiais necessários para o procedimento e agora nós vamos introduzir sobre o catéter vesical de alívio. Tá? Aqui está uma imagenzinha, que seria a sonda de Nelaton, que nós vimos na aula passada. E, diferente da sonda vesical de demora, nós temos aqui um coletor de urina e secreções. Tá, pessoal? É um saquinho, que ele também tem uma medição em ml, para vocês saberem a gradação da quantidade de urina que está sendo eliminada do paciente. Informações que vocês podem estar escrevendo nessa bolsinha. E ele é um saquinho descartável. Aqui tem um cordãozinho, um barbante que nós podemos puxar para ele fechar, certo? Para evitar vazamentos. E ele é utilizado para descarte. Diferente da bolsa coletora, que nós utilizamos no catéter vesical de demora, que é uma bolsa que vai passar mais tempo no paciente, ela é estéril, tem um mecanismo, né, uma válvula para você poder esvaziar a bolsa, diferente dessa daqui, que ela é muito mais simples, e nós utilizamos para descarte, certo? Utilizamos para certos momentos e depois descartamos. Pessoal, uma informação que eu fiquei de dar nesta aula, que eu já vou começar introduzindo essa informação para vocês, é que o sistema de medição dos calibres de sondas, sejam sondas naso, né, que são introduzidas por narina ou por boca até o trato digestório, ou sondas vesicais ou sondas de aspiração, certo? Esses tipos de sondas, eles são medidos com o sistema French, certo? Nós vimos lá em medicação que nós também temos catéteres intravenosos que são medidos com outro sistema denominado de gauge. O gauge, pessoal, é um sistema de medição inversamente proporcional, certo? O que isso significa? Que quanto mais grosso for o calibre, né, desses catéteres intravenosos, menor será o seu número. Vamos dar um exemplo. Um catéter número 14 é muito mais calibroso do que um catéter número 24, certo? Para vocês terem essa referência. Já o catéter que nós inserimos, né, em nariz, boca, traqueostomias, uretra, ânus, essas sondas que nós usamos de forma externa, são tanto para infundir ou drenar líquidos, elas têm um sistema de medição French, certo? E esse sistema ele é diretamente proporcional. Quanto maior for o calibre da sonda, maior será a sua numeração. Então, uma sonda número 24, no caso, vai ser mais espessa, mais calibrosa do que uma sonda número 14, né, usando os mesmos números. E isso é importante porque, na hora que vocês vão identificar a espessura do calibre, nós colocamos um número, certo? 24, 23, 21. Dependendo também, se atentem, porque as numerações às vezes elas são ímpares, de 3 em 3, ou pares, de 2 em 2. Então, nós temos que nos atentar para isso, porque quando for fazer a anotação de um catéter, vocês têm que colocar 21 French, ou então o F, certo? Um F que o F ele já vai indicar que é por French. Ou 16 gauge, ou a letrinha G, tá? Coloque em maiúsculo, que é para a gente identificar que tipo de medição é aquele catéter. Para a gente saber se o catéter mais grosso é o de menor número ou se é o mais fino, que é o de maior número. Pessoal, dito isso, o cateterismo intermitente é o método de escolha para promover o esvaziamento vesical assistido em pacientes com disfunção do trato urinário inferior de origem neurológica ou idiopática.
apresentando como principal complicação a infecção do trato urinário. Como nós vimos na aula passada, a maior complicação que podemos ter, né, nós vimos duas grandes, que é a infecção do trato urinário é a mais comum, e outra que pode acontecer nos catéteres de demora é quando nós infundimos solução salina para preencher o balonete. E acontece que esse balonete fica com dificuldade de esvaziar e é uma complicação grave que vai exercer aí uma atividade médica para poder resolver. Então, a infecção do trato urinário ela também acompanha o cateterismo vesical de alívio, certo? Porque qualquer inserção de alguma prótese, de algum instrumento médico, né, em alguma cavidade estéril, tem um risco de contaminação. O risco é altíssimo. Quanto maior for a barreira estéril, maior o risco de contaminação. Ela tem a função de promover, certo, um esvaziamento vesical em pacientes que têm disfunção, ou seja, que estão com a sua função prejudicada no trato urinário inferior, que é a parte da bexiga em diante, tá? Então, tendo a origem neurológica, que seria aquela bexiga neurogênica, que é uma situação que pode ser temporária, por isso que nós fazemos o cateterismo vesical de alívio, que é também para estimular que o paciente tenha reflexo nesse istmo, nesse orifício da bexiga. Não seja totalmente ocluído, porque tudo que o nosso corpo leva como em conta uma facilidade, ele usa essa facilidade pelo resto da nossa vida. Né? Se você decidir parar de andar e ficar numa cadeira de rodas, o seu corpo ele vai economizar energia com os músculos inferiores. Então, o que acontece? Os seus músculos vão esvaziando. Ele vai usando a energia daquele local em outros locais que precisam de energia. Então, em vez de você estar utilizando uma certa função, o corpo ele tem o maior prazer em economizar energia com aquela região, já que os dispositivos externos estão fazendo pelo organismo, e vai utilizar essa energia que era despendida em um canto para ser utilizada em outros. Isso é muito normal. Se você usar uma sonda por muito tempo, se você ficar sem andar por muito tempo, acontece que o corpo ele se acostuma com essa condição. E no caso de determinadas patologias como uma bexiga neurogênica, né, nós precisamos aí estar estimulando o reflexo muscular nervoso para poder fazer com que o paciente tenha a sua micção espontânea novamente. Em virtude da complexidade e dos custos relacionados à técnica estéril, esta costuma ser preconizada em ambiente hospitalar. Como é um cateterismo que você realiza várias vezes, pessoal, então é recomendado que você faça em um ambiente controlado, né? Seguindo sempre a orientação médica quanto ao horário ou de acordo com a necessidade. No caso de bexigoma. Bexigoma é simplesmente uma bexiga que não esvazia, né? A camada muscular da bexiga não tem a sua contração adequada. O orifício que entre a bexiga e o canal uretral acaba se fechando, se contraindo e não relaxa. Então, essa bexiga ela incha, né? Ela fica bem cheia de líquido e você percebe o abaulamento aqui na região hipogástrica, perto da região inguinal. Você percebe um abaulamento, o paciente vai relatar dor, vai relatar incômodo e você sente que essa bexiga ela está altamente distendida. E por isso que nós fazemos o cateterismo de alívio, certo? Ele é intermitente, ou seja, ele não é contínuo, ele acontece em períodos programados para a gente poder restabelecer a função urinária do paciente. Como foi dito, pessoal, complicações que acontecem desse procedimento. Infecção do trato urinário é a mais comum. Pielonefrite, que é uma infecção renal. Quando você tem uma infecção do trato urinário não tratada, essa infecção sobe para a bexiga, sobe pelos ureteres e atinge os rins. Ulceração genital, né, devido
há uma presença de um corpo estranho, sempre causando uma pressão naquele local, então acaba que vai alterar aí a circulação genital e pode causar sim uma ulceração. Trauma uretral ou criação de falso trajeto, certo? O trauma uretral é simples. Nós estamos introduzindo uma sonda, né, de um material um pouco rígido. Ela não é tão maleável quanto a sonda de Foley. É um material que pode causar danos à uretra, caso não haja uma lubrificação adequada. E criar um falso trajeto seria justamente o trajeto original é a uretra. Para você criar um falso trajeto, é devido a você perpassar as paredes da uretra e você cria um trajeto que não existe. É igual ao exemplo que eu dei lá quando a gente foi falar de sondas naso, né? Seja ela gástrica ou entérica, para pacientes que têm fratura de base de crânio. Você cria um falso trajeto, porque a sonda ela não acompanha o canal gastrointestinal superior. Né? Ela não vai acompanhar o caminho da faringe e esôfago. Ela perpassa a parede da faringe, da nasofaringe, caso seja introduzida pelo nariz, e vai lá pela base encefálica e entrou no canal medular do paciente. Então, isso é criar um falso trajeto. É você ter o seu trajeto original e criar um trajeto alternativo devido a você causar uma lesão ou ter uma lesão pré-existente naquele canal em que esteja sendo passado essa estrutura, né, tubular maleável, que são as sondas. Cálculos do trato urinário, porque se você está tratando de eliminação de urina e ter aí um retardo nessa eliminação, né, o paciente ele tem aí um nível de sódio, de cloreto muito grande no sangue, então esses minerais, né, eles vão solidificando nos rins devido a não estar com sua função de eliminação adequada e acaba formando a litíase renal, que pode ser causada também na própria bexiga, pode ser formada no próprio ureter, a depender de como esteja a função de eliminação do sistema. Se ele não estiver fluindo normalmente, ele fica parado e os cristais vão mineralizando, formando pequenos cálculos, que nós chamamos de litíase, o processo patológico do paciente portador de cálculos. Abscessos e fístulas uretrais. Fístula seria justamente você causar uma comunicação anormal entre duas estruturas. E abscesso é um processo infeccioso em que você vai ter uma coleção de pus junto de um processo inflamatório em alguma região do corpo. Infecções genitais, devido ao processo de facilidade de ter uma infecção do trato urinário, câncer de bexiga e incrustações no catéter. Incrustação seria você ter alguns materiais de maior densidade nessa urina e eles perpassarem e formarem crostas no catéter. Que isso pode até causar certos danos ao paciente no processo de maleabilidade, já que é um procedimento que você insere e retira um catéter em um curto período de tempo. Pessoal, cuidados de enfermagem, eles são gerais, certo? Eles podem ser utilizados tanto no cateterismo de alívio como no de demora, sendo que, como o de demora, você vai ter lá um sistema fechado de maior permanência, que não se faz uma troca contínua, então vocês vão utilizar os cuidados de enfermagem que nós fazemos diariamente para pacientes que estão com esse dispositivo fixo. Se for um processo, né, de intermitência, que você vai inserir, vai retirar um catéter e fazer isso várias vezes ao dia por algum tempo, então os cuidados de enfermagem que forem restritos por tempo, nós utilizamos só para esse. E tem cuidados que são para os dois, como a higiene, a observação da região em que será inserido esse catéter, a identificação. Então eu vou aqui elucidando para vocês o que for dos dois e o que for exclusivo para um determinado tipo de procedimento, seja ele intermitente ou seja ele de demora.
Anotar sempre o débito urinário quando desprezar a urina. Ele é para ambos os procedimentos, certo? Não é porque o paciente está com cateterismo intermitente que o débito urinário se torna uma coisa facultativa ou desnecessária. Então, no cateterismo vesical de demora, vocês eliminam a urina, certo? Vocês são responsáveis pela manutenção do leito e vocês acabam por desprezar esse fluido, que é muito importante para a gente saber quanto de líquido o paciente perde em detrimento de quanto ele ganha. Então, débito urinário é importante para ambos. Registrar a quantidade, cor e odor diariamente. Toda vez que vocês eliminarem a urina, vocês vão ver através da própria bolsa. O enfermeiro, se ele realizar o cateterismo intermitente, ele vai ter uma coloração específica, né? Vai ter um odor específico, uma quantidade específica que você vai ter que anotar. O enfermeiro ele é responsável por anotar o procedimento que ele fez, mas a manutenção, a higienização, vocês vão eliminar a urina, então vocês vão ver se o odor mudou, se a cor está diferente. Primeiro a cor era amarelada por uns 3 dias, depois se tornou uma cor hemática, né? Um acastanhado, um arroseado. Então pode indicar que o paciente está com hematúria. Isso aí já é um sinal de alerta que quem vê são vocês que vão estar eliminando o fluido diariamente. Tá? Desprezar o drenado quando encher no máximo 2/3 da bolsa coletora. Esses 2 primeiros, pessoal, foi para ambos procedimentos. Mesmo que vocês não realizem o cateterismo vesical intermitente, mas vocês acompanham e vocês é que vão fazer a anotação do débito urinário na ficha do paciente e no final o enfermeiro fecha esse balanço, né, do débito urinário. A gente fecha o balanço hídrico e vocês é que têm a obrigação, junto conosco, da enfermagem, de ter anotado todos esses valores. E é muito importante esse terceiro cuidado, desprezar o drenado quando encher no máximo 2/3 da bolsa. Isso é exclusivo para cateter vesical de demora, que a bolsa coletora ela vai ficar lá o dia todo enchendo de urina e vocês vão esvaziar quando estiver, em média, 70% no máximo dela cheia, certo? Então, chegou a 60%, 70%. Vamos dizer que ela tenha 1 litro. Se tiver lá nos seus 600 ml, no máximo 700 ml, já despreza. Por quê? A gente viu que existe um problema de infecção. A gente viu que existe problema de cálculos, né, no trato urinário. Então, se um paciente ele tem um problema renal, ele tem um problema de muitos minerais no sangue sendo filtrados pelos rins, e essa bolsa enche, o fluido não sai mais, né? A urina não vai mais sair, ela vai ficar lá estagnada no canal uretral, na bexiga, nos ureteres e em todo o sistema anatômico renal, nesse sentido crescente. E aí nós vamos ter complicações decorrentes desse fluido estar parado em um sistema que é para estar sendo esvaziado o tempo inteiro. Então, encheu 2/3 da bolsa, já se elimina, certo? E já vai ficar aqui uma dica. Quando for fazer a eliminação, passa álcool na parte de fora do biquinho, fica um biquinho na parte de baixo da bolsa, que tem uma válvula de abertura e para fechar. Passa álcool, despreza a urina, fecha aquela válvula, sempre mantém ela fechada e não mexe mais. Evitar tocar a bacia que vocês vão utilizar na bolsa coletora, certo? Porque micro-organismos eles podem entrar por aquela válvula, colonizar a bolsa e ir subindo até atingir as partes orgânicas onde está inserida a sonda. Avaliar sinais de infecção e inflamação pericatéter pelo aspecto da urina ou por aumento da temperatura corpórea do paciente. Então, se o paciente está com febre e está com a urina de coloração estranha, acastanhada, amarronzada, avermelhada,
esverdeada. Então, vocês vão perceber se tem sinais de inflamação ou de infecção. Se tem pus, se tem transudato, exudato. Né? Se você tem ali uma vermelhidão próxima ao meato uretral. Se está edemaciado. Se você está notando um inchaço da genital. Tanto em homens quanto em mulheres. Isso é muito normal de acontecer. Então, aconteceu isso, pessoal. Relata e sempre deixa registrado. Já falando de genital, vou deixar outra dica para vocês. Fez a higiene em paciente masculino, lembrar de sempre deixar o prepúcio cobrindo a glande, se o paciente não for postectomizado. Tá? Se ele não tiver feito a postectomia, que é a retirada do prepúcio, vocês vão cobrir a glande do paciente. Por quê? O prepúcio retraído por muito tempo, ele fica esticado. O prepúcio, quando ele recobre a glande, ele fica relaxado. Então, o prepúcio esticado ao redor da glande do paciente pode causar uma condição que é relacionada à passagem da sonda, que é a parafimose. Acontece que esse prepúcio ele incha e ele acaba estrangulando a glande, dificultando a circulação, sendo que ainda está inserido ali um catéter. Então, isso pode causar uma complicação para o paciente. Como vocês fazem a higiene genital na hora do banho do leito, então é muito importante manter esse prepúcio na posição inicial dele. Retraiu para fazer a higiene da glande, da coroa da glande, ali, né, perto das glândulas de Thiessen que produzem o esmegma. Então, sempre retrair e tracionar novamente aquele prepúcio para a posição inicial dele. Nunca elevar a bolsa coletora do sistema sem clampear o tubo antes, pois pode levar micro-organismos para dentro da bexiga urinária. Da mesma forma que vocês têm que desprezar com frequência essa bolsa coletora, se vocês forem, que acontece muito, virar o paciente de um lado, virar o paciente para o outro lado, não só por mudança de decúbito, mas pelo simples processo de fazer a higienização do paciente, então vocês devem clampear a bolsa coletora. Tá? Essa bolsa coletora ela tem um tubo grosso que vai da bolsa até a ponta da sonda. Então, na hora que for levantar essa bolsa para passar para o outro lado da cama, existe tipo um pregador que fica fixo nessa bolsa, que fica fixo nesse tubo. Então, vocês vão fechar, prender esse tubo. Depois que a bolsa estiver no nível mais baixo que o paciente novamente, vocês vão abrir, certo? Lembrar de registrar na bolsa o profissional que realizou o procedimento, número do catéter e data. Ah, professor, mas não sou eu que realizo o procedimento, é o enfermeiro. Exatamente, mas vocês estão na equipe de enfermagem e um ajuda o outro. A enfermagem é para ser uma classe unida, não uma classe que aponta, que julga, mas uma classe que abraça, que é humilde, que corrige uns aos outros. Com humildade e com gentileza a gente alcança o mundo. Então, se vocês virem que o paciente está lá com sua bolsinha, sem identificação, sem número de catéter e sem a data, vão até o enfermeiro que passou, né? Ou então comunica já ao enfermeiro do plantão para ele ir atrás do setor que ele veio para saber se houve aí uma perca nessa identificação que estava anexa à bolsa, porque é crucial e é direito do paciente ter todos os procedimentos para seu benefício. Se você tem uma bolsa sem saber de quando ela foi inserida, nós temos que retirar e passar outra, porque a gente não sabe se esse catéter está muito tempo no paciente, já está num prazo maior do que o que a validade da sonda estabelece. Então, nós precisamos sempre manter essa comunicação e lembrar de ter esse registro no local onde o catéter foi inserido. Nós colocamos já na bolsa coletora o nome do profissional, a data que foi passado e o número do calibre do catéter. Realizar o procedimento de forma estéril para reduzir os riscos de infecção do trato urinário,
certo? Então, todo procedimento ele é realizado de forma estéril. Então, vale de conhecimento para vocês. Luva estéril, gás estéril. A forma de abrir os materiais não é a abertura comum, tem que ser tudo em um campo estéril para evitar a contaminação daqueles materiais. Lavagem das mãos com água e sabão deverá ser realizada imediatamente antes e após sondagem ou manipulação de quaisquer componentes do conjunto catéter, coletor urinário. E fixar corretamente a sonda e evitar tração excessiva. Certo, pessoal? Agora vamos falar da irrigação vesical, que nós tocamos no assunto aula passada, do porquê existem sondas de Foley de 3 vias e sondas de Foley de 2 vias. É indicado em cirurgias prostáticas ou em pacientes hematúricos. Como nós vimos lá no começo das nossas aulas, hematúria, hemato, né, vem de sangue, úria de urina. É quando o paciente ele está urinando a urina com sangue. Em caso de uma obstrução antecipadamente esperada, deve ser realizado a instilação com uma seringa, utilizando grande volume de solução na desobstrução e depois descartada. É isso aí, caso o paciente já esteja com obstrução urinária, porque a irrigação ela serve para evitar a obstrução por coágulo sanguíneo, por excesso de minerais. Então, o paciente que aí se submete a uma cirurgia, um trato urinário, nós devemos colocar a sonda e fazer essa irrigação para evitar a oclusão desse canal e a micção do paciente. Então, em caso de obstrução que já exista, nós vamos fazer uma instilação mais vigorosa, utilizando seringa e soro, para poder eliminar aqueles resíduos e o paciente conseguir manter a sua via urinária pérvia. Se o catéter urinário ficar continuamente obstruído ou com risco de obstrução, é necessário irrigação contínua, que nós vamos ver como ela acontece. Para irrigação sem intervir na barreira estéril do sistema fechado, se utiliza uma sonda de Foley de 3 vias, uma via para a bolsa coletora, que é essa daqui, uma via para inflar o balão da sonda, que é essa coloridinha, e uma terceira via para instilar líquidos que irão irrigar o interior da bexiga. Então, aqui dentro, pessoal, existem 3 canais bem pequenininhos que não dá para a gente ver porque é internamente. Uma via é para receber a urina, a outra é para infundir líquido e outra vai inchar um balonete que fica mais ou menos por aqui. Então, vamos ver como acontece a irrigação vesical. Aqui está a solução de irrigação, certo? Aqui é uma sonda, o paciente é um paciente masculino. E aqui está o catéter com tripla luz. Vamos fazer um corte aqui transversal ao catéter e ver como funciona as 3 vias. Isso tudo aqui é o silicone, certo? Um silicone biocompatível com sistemas orgânicos. Uma via será para insuflar o balão, que é essa do meio aqui, de acordo com a imagem. Outra via vai ser para solução de irrigação. E a outra via vai ser a via de drenagem, que vai retirar a urina junto com o coágulo, junto com essa solução que está entrando, certo? Então, são 2 vias de entrada e uma via de saída. E uma via que a via de saída, né, vai estar aqui conectada junto à bolsa de drenagem do catéter, que é a bolsa coletora. Pessoal, muito importante isso aqui, certo? Quem realiza são vocês, técnicos de enfermagem, tem que manter a fixação da sonda adequada ao sexo, para não causar justamente uma das complicações que é a ulceração genital, edema genital. Então, manter a fixação adequada, certo? Pacientes masculinos, não dá para vocês verem, pessoal, mas aqui seria um pênis, né, na posição levantada. Então, vocês vão fazer a fixação aqui, ó, suprapúbica ou hipogástrica.
se for na linha reta, e se vocês fizerem um ângulo, né, de 45 graus, vamos aqui para ignal. Vamos lá, detalhe principal, o pênis ele está deitado sobre o abdômen do paciente, tá? Então, nós fazemos isso aqui porque é mais seguro na hora que o paciente locomover, se mexer as pernas, não vai ter problema de puxar ou tracionar essa sonda, porque ela não está fixada nos membros inferiores, e sim no abdômen. Já a mulher, né, um catéter em uma paciente feminina, nós vamos fixá-lo na coxa, certo? Porque esse cateter ele vai ter um maior comprimento devido ao canal uretral da mulher ser menor do que o do homem. Então, você vai ter aí mais espaço para mexer, né? Diferente do homem, que tem bem menos espaço. E nunca dobrar a sonda, certo? Aqui está o tubo da bolsa coletora, a via que nós usamos para preencher o balão, mas não fazemos essa dobratura aqui e fixamos, certo? Isso aqui é o tubinho da bolsa coletora e isso aqui é o clamp que eu falei para vocês, né, que nós fechamos antes de mudar a bolsa de local. Pessoal, essas são as referências que eu utilizei para a aula de sondagens, certo? Das sondagens vesicais. Eu espero que vocês tenham compreendido o processo, os cuidados de enfermagem, como essas sondas são utilizadas, a indicação delas e o risco de utilizá-las. Um forte abraço a todos e até a aula que vem.